pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos debater sobre a história do Maranhão, principalmente o período da colonização lusitana, da colonização portuguesa aqui no Maranhão. Iremos falar, na verdade, dessa primeira fase, caracterizada por alguns estudiosos, como sendo a primeira fase da colonização portuguesa no Maranhão. Uma primeira fase que vai começar aí, após a expulsão dos franceses, na famosa Batalha de Guaxinduba, em 1615. Uma primeira fase que irá findar, que irá finalizar, ali por volta de 1755, no momento que nós teremos, lá em Portugal, a chegada do Marquês de Pombal como primeiro-ministro no reinado de D. José I, onde a política de Pombal vai, inclusive, ter uma série de influências aqui na capitania do Maranhão. Nós iremos trabalhar principalmente entre esse momento aqui do pós-expulsão dos franceses até ali a chegada de Pombal. Nós não vamos discutir o período pombalino, vamos até essa chegada. Se nós observarmos os principais acontecimentos, as principais questões que vão envolver o Maranhão nesse período, nos aspectos políticos, econômicos, sociais e até mesmo culturais, eu diria que uma das principais questões, logo no começo, nos primórdios da colonização portuguesa aqui no Maranhão, após a expulsão dos franceses em 1615, uma das preocupações do Estado português que irá conduzir essa colonização, que se comparado, por exemplo, à Bahia, é uma colonização tardia, porque o processo de colonização da Bahia, ele já havia se iniciado. E observe que a colonização, de fato, portuguesa no Maranhão, ela está tendo início nesse momento, em 1615, no início do século XVII. Por isso, nós iremos caracterizar essa colonização como sendo uma colonização tardia. Então, se nós analisarmos, uma das preocupações da coroa portuguesa, da metrópole portuguesa, do Estado português, em relação a essa região, seria garantir o processo de povoamento, garantir o processo de ocupação, que foi muito difícil. No início do nosso povoamento, o processo de ocupação da capitania do Maranhão, nós tivemos várias dificuldades. No que diz respeito à questão do abastecimento, no que diz respeito à questão relacionada, por exemplo, à natalidade. Então, tivemos algumas problemáticas no início da nossa colonização. E uma das preocupações do Estado era justamente garantir esse processo. Daí a necessidade, por exemplo, de distribuir terras e títulos. A distribuição de terras e títulos foi uma das estratégias que a coroa portuguesa utilizou para estimular o processo de povoamento tardio da capitania do Maranhão, distribuindo terras e títulos para os militares que estiveram aqui na Batalha de Guaxinduba, para famílias que esse Estado trouxe lá da ilha de Açores, as chamadas famílias açorianas. Além disso, como uma forma de estimular o processo de povoamento da região, o Estado organizou expedições que penetraram basicamente no interior dessa capitania, expedições organizadas em direção aos rios, ao rio Itapecuru, ao rio Munim. Essas expedições foram importantes para explorar o processo de interior dessa capitania e estimular dessa forma a colonização. Uma outra coisa interessante é a primeira frente de colonização. A primeira frente colonizadora, ela está sendo organizada pelo Estado português. Ela é uma frente oficial, onde o Estado, como uma forma de estimular a colonização, ele organiza essa frente.
bem aqui no começo do século XVII, que é a chamada frente litorânea. A frente onde ele vai trazer a igreja, a frente onde ele vai trazer famílias da ilha de Açores, famílias açorianas, a frente onde nós teremos o estímulo do cultivo da cana-de-açúcar, uma frente que vai utilizar a mão de obra indígena, a chamada frente litorânea, que vai ocupar essa parte norte do Maranhão, no início do século XVII, a nossa primeira frente de colonização. Muito cuidado, porque se você observar, nós teremos no começo do século XVIII uma segunda frente de colonização. No começo do século XVIII, nós teremos uma frente chamada pastoril. A frente pastoril é uma frente que, inclusive, ela vem do litoral de Pernambuco, do litoral da Bahia, com a expulsão da pecuária dessa região. Com a expulsão da pecuária do litoral pernambucano, do litoral baiano, nós teremos os caminhos do gado para o Maranhão, como diria a professora Socorro Cabral. Nos caminhos do gado para o Maranhão, pelo sertão de dentro, utilizando o rio São Francisco, ultrapassando basicamente o rio Parnaíba e o rio Itapecuru, essa frente pastoril, que não tem estado, que não tem igreja, ela é uma frente privada, ela tem a presença de criadores de gado, vaqueiros, boiadeiros. Essa frente ela vai ocupar o centro-sul do Maranhão, a região de Pastos Bons. Vai ocupar essa região, inclusive desenvolvendo a pecuária extensiva, utilizando principalmente a mão de obra livre, sertaneja, e chegando até mesmo a impor o genocídio a vários nativos que ocupavam aquele território, por conta da necessidade de ocupar a região para a expansão da pecuária extensiva. É a frente pastoril. Observe que o Maranhão, no período da colonização portuguesa, o Maranhão vai ter duas frentes colonizadoras. A frente litorânea, no começo do século XVII, que é uma frente oficial, e a frente pastoril, no começo do século XVIII, que é uma frente da iniciativa privada, ok? Nessa primeira fase de colonização, nós teremos ainda também a criação do Estado Colonial do Maranhão e Grão-Pará, com sede em São Luís. Esse Estado ele foi criado na época que Portugal, lá na Europa, estava submisso à Espanha, na época da chamada União Ibérica, por volta ali de 1580 a 1640. Esse Estado, criado por volta de 1621, com a sede de São Luís, esse Estado, na verdade, ele foi pensado como um ponto estratégico em relação à região amazônica. A região amazônica, que era sedutora pelas suas drogas do sertão. A região amazônica, que era sedutora porque ela fazia fronteira com as minas de prata da Espanha, no eixo Peru-Bolívia. Daí a necessidade da construção desse Estado, que iria servir como ponto estratégico. Um Estado colonial que tinha vínculos diretamente com Portugal, e não com o resto do Brasil, e não, por exemplo, com a Bahia, com Salvador. Ele tinha vínculos diretamente com Portugal. O fato do Maranhão manter vínculos durante esse processo de colonização com Portugal, e, de certa forma, ficando isolado, por exemplo, da Bahia, isso acaba refletindo futuramente em um dos motivos pelos quais o Maranhão não reconheceu de imediato a independência do Brasil. Esses vínculos que o Maranhão vai ter com Lisboa, durante o processo de colonização, acaba retardando o processo de independência aqui no Maranhão. Ok? Durante essa primeira fase de ocupação, nós teremos a chamada invasão holandesa. A invasão holandesa, que aqui vai ocorrer durante, inclusive, a União Ibérica. Observe que a União Ibérica, ou pós-União Ibérica, melhor falando, durante a União Ibérica eles invadiram a Bahia e Pernambuco. Mas no Maranhão, não. O processo de invasão holandesa no Maranhão vai ser no pós-União Ibérica. Inclusive, eles aproveitam a desorganização de Portugal, por conta do fim da União Ibérica, para poder prolongar
expandir a dominação deles aqui no litoral nordestino açucareiro. Observe que a ocupação holandesa do Maranhão, ela é um prolongamento que vem de Pernambuco até essa região. Ela acaba sendo um prolongamento, onde o objetivo do prolongamento seria o quê? Expandir os domínios do comércio açucareiro no litoral nordestino. Os holandeses, quando prolongam a ocupação ou as invasões de Pernambuco até o Maranhão, inclusive nesse momento em Pernambuco, quem estava administrando Pernambuco era Nassau, mas Nassau não vem para o Maranhão, ele administra Pernambuco. Tá? Nós temos, na verdade, um prolongamento, o que prova que os holandeses eles tinham interesse mercantis. O interesse deles acabam sendo mercantis de expandir o domínio até o Maranhão. Expandir para quê? Para dominar o comércio açucareiro no litoral nordestino. Daí o caráter expansionista e mercantil dessa invasão holandesa na capitania do Maranhão. Uma invasão que ela foi marcada por saques, ela foi marcada por violência, ela foi marcada por intolerância religiosa. Observe que são práticas que os holandeses vão realizar aqui no Maranhão, diferente do que eles estão realizando nesse momento em Pernambuco com Nassau. Lá em Pernambuco com Nassau, você tem uma administração, por exemplo, de tolerância religiosa. Aqui não. Os holandeses, eles vão praticar a intolerância religiosa, proibindo cultos como, por exemplo, o catolicismo. E uma invasão violenta, e uma invasão marcada por saques. O que acaba mostrando, inclusive, a união temporária entre colonos e jesuítas para a expulsão desses holandeses por volta de 1644. Eles ocupam em 1641, mas eles são expulsos em 1644. A expulsão se dá em 1644 do território maranhense. Tá? Eles ficam de 1641, mas são expulsos em 1644. E houve uma união temporária entre jesuítas e colonos que viviam em conflitos por conta da questão da escravidão indígena. Nesse momento eles se unem e com o apoio da população local, nós teremos a expulsão dos holandeses por volta de 1644. Uma das principais questões que esteve presente, um dos principais acontecimentos históricos que esteve presente na história do Maranhão colonial, dessa primeira fase, de 1615 a 1755, com certeza foi a chamada Revolta de Beckman, ou a Revolta de Beckman. A Revolta de Beckman, que foi considerada um movimento nativista, a Revolta de Beckman, que foi caracterizada como um movimento regionalizado, isolado, a Revolta de Beckman, que foi um movimento setorial em relação ao Pacto Colonial Português, porque se nós analisarmos, a principal exigência dos colonos e comerciantes locais pela Revolta de Beckman, ou na Revolta de Beckman, a principal exigência desses colonos, como Manuel Beckman, tá? O irmão dele, o Thomas Beckman e outros, a principal exigência desses setores da sociedade do Maranhão, da capitania do Maranhão, foi com certeza o monopólio, o controle e o não cumprimento à risca, além dos abusos da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará. Uma companhia que a coroa portuguesa criou com o objetivo de estimular os produtores locais, a produção local, uma companhia que se comprometeu a enviar, por exemplo, escravos africanos para a região em grande quantidade e a baixos preços, uma companhia que não cumpriu à risca com essas obrigações. O número de escravos africanos que ela enviou para a região foi limitado e a preços elevados, além de não cumprir
outras obrigações. Uma companhia que, na verdade, abusou do poder, que simplesmente concorreu com os comerciantes locais de uma forma desleal, que controlou os armazéns. Essa companhia era conhecida aqui, por exemplo, como a companhia de Pascoal Jance, porque os seus agentes é que tomavam conta dos armazéns. A famosa companhia do estanco, como a população conhecia, a companhia das proibições, a companhia do monopólio. Então, é contra essa companhia de comércio que nós teremos o movimento. Mas o movimento que também os colonos irão buscar a liberdade para escravizar a mão de obra indígena. Porque os colonos, por conta do monopólio da companhia de comércio e de algumas proibições, os colonos eram proibidos de comprar mão de obra escrava de outros cantos, ou mesmo de escravizar a mão de obra indígena. Não só por conta das proibições da companhia de comércio, mas também por conta dos jesuítas. E isso vai causar, eu diria de uma forma até secundária, a revolta de Beckman, ou de Beckmão. Os colonos vão lutar para ter total liberdade de acesso para escravizar a mão de obra indígena. E aí eles vão se dispor, evidentemente, com quem? Com os jesuítas. Uma revolta que, se nós analisarmos, os colonos vão realizar diversas ações nessa revolta. Eles vão expulsar as autoridades políticas da metrópole portuguesa daqui da região. Eles irão expulsar os agentes da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, daqui da região. Eles vão expulsar os jesuítas da região. Eles vão tomar de conta dos armazéns da Companhia de Comércio. Eles irão, inclusive, enviar representantes para Lisboa, para Portugal, para tentar negociar as exigências. E o que se observa é que a reação portuguesa, a reação do Estado português em relação a esse movimento é uma reação extremamente violenta. Os principais líderes do movimento, como é o caso, por exemplo, de Manuel Beckman, vão ser presos e condenados. Inclusive, Manuel Beckman é condenado à morte, ao enforcamento. Ele é enforcado basicamente ali, em uma região conhecida como Praça do Armazém. Existe até um busto de Manuel Beckman que foi recentemente restaurado. Nós temos, basicamente, o Estado português autorizando que os jesuítas retornassem para a região. Um novo governo vai vir se estabelecer aqui no Maranhão. A coroa portuguesa, o Estado português envia para cá um novo governador e outros representantes, outras autoridades, para representar os seus interesses aqui nessa capitania. E a coroa portuguesa, ela resolve acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, como uma forma de punir os colonos, segundo alguns, mas como uma vitória dos colonos, segundo outros historiadores, porque para alguns historiadores, a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, ela foi uma vitória, porque era a principal reivindicação, era a principal agenda desses colonos. Mas para outros historiadores, a extinção dessa companhia foi uma forma da coroa punir os colonos, porque essa região ela vai ficar simplesmente abandonada. Você praticamente não tem estímulos depois dessa companhia, estímulos por parte da coroa portuguesa em relação a essa região. Essa região, ela praticamente não recebeu estímulos da coroa portuguesa. Observe que esses estímulos vão vir mais tarde, com a outra companhia de comércio, que é a chamada Companhia Pombalina, a companhia de comércio da época do Marquês de Pombal, que é a companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão. Então, para alguns, o que se tem aqui, de certa forma, foi uma punição, porque a coroa ela acabou abandonando a região. Para outros, não. Foi uma vitória, porque essa era a principal agenda dos colonos, acabar com essa companhia de comércio e o seu monopólio.
Ok, galerinha? Essas foram as principais questões que nortearam o Maranhão na primeira fase da sua colonização. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.